Bem, irmãos, estamos aqui mais uma vez para, assim, estarmos estudando o Pentateuco, ah, pelo Seminário Teológico Evangélico Nazareno, em parceria com o IBADEP. Estamos hoje na nossa quinta aula que trata sobre o último livro aí do Pentateuco, que é o livro de Deuteronômio. Esse livro, ele vem a ser o livro que vai coroar toda essa trajetória, a trajetória que vai desde a criação, a escolha, o chamado de Abraão, a escolha do povo de Deus, a formação desse povo no Egito, o êxodo desse povo e a dádiva da lei, a dádiva da terra, a dádiva da liturgia, a dádiva da santidade que esse povo recebe e, por fim, mais uma vez, essa dádiva da renovação da aliança. O livro de Deuteronômio, na Bíblia hebraica, ele vai receber o título que é bem apropriado, né? Que é o título Erlen He Debarim, Ha Debarim, ou seja, estas são as palavras. Ele consiste aí no uso ali das primeiras palavras, da primeira linha do texto ali do livro, dessa porção, também conhecida como uma paraxá, ou seja, uma porção semanal, onde os judeus ali, eles param para ler, né? Essa porção aí, o Pentateuco, ou a Torá, como os judeus a chamam, ele é dividido ali em 52 partes, essas partes são chamadas de paraxás, e ela é lida ali semanalmente todos os anos, ou seja, todo ano é lido todo o Pentateuco, juntamente com outras partes da Tanar, que é o antigo, como é chamado o Antigo Testamento ali pelos judeus, que é um acróstico ali do termo Torá, Nevi'im e Ketuvim, né, que corresponde ao Pentateuco, aos livros proféticos e aos escritos, né, que seria ali, os chamaríamos ali livros poéticos. Dentro da Bíblia hebraica, não tem a nomenclatura de livros históricos. Então, os livros históricos ali têm o que é conhecido como os profetas, ok? Então, esses profetas são divididos em profetas anteriores e profetas posteriores. Posteriores e anteriores, referente ao exílio. Ou seja, você tem livros que vai tratar da caminhada de Israel pós o relato do Pentateuco, que vai até ali o exílio, vai até o livro ali de Reis, e posteriormente os livros que descrevem esse retorno, ok? Kreger, ele vai nos fazer essa afirmação, que esse título, Hadevarim, ele vai ser o título ali mais apropriado. Porém, Deuteronômio, assim como os demais livros, né, ele vai ser escrito ali por Moisés. No caso de Deuteronômio especificamente, ele vai ser ter o seu formato de um documento de concerto, de aliança. Ele está de acordo ali com os tratados hititas, né, ali do segundo milênio, e ele vai ser um livro que ele foi produzido para ser lido diante de todo o povo, pelo menos a cada 7 anos, conforme se encontra lá no seu capítulo 31, do verso 10 ao 13. Então, é provável que Moisés tenha completado o livro ali, né, pouco antes da sua morte, ali, que poderia ser chamado do Canto do Cisne, né, quando Moisés vê o ocaso da sua vida chegando, Deus o chamando para recolher, ele ali termina esse texto com essa renovação dessa aliança com aquele povo que perdera ali os seus pais ali no deserto pelos pecados então cometidos. Então, era necessário que essa aliança fosse estabelecida, renovada com essa geração que iria possuir a terra. Moisés e os israelitas, eles vão fazer iniciar ali o êxodo, né, do Egito em volta de 1440, 46, segundo Eugênio Merkel, né? E vai chegar às planícies de Moabe, onde Deuteronômio provavelmente tenha sido escrito por volta de 1405.
ou seja, para se sair, né, de entre 40 anos, quase 41 anos, como podemos ver no texto que diz que na ocasião do discurso, né, no mês 1º, ou seja, no mês 11 do primeiro dia do mês, no ano 40º, ou seja, todo esse processo ele leva aí, está se aproximando dos 41 anos em que esse povo vagueou ali pelo deserto. Daí, o livro ele vai estabelecer diversos deveres, dentre eles deveres filiais e religiosos, que vão ser instituídos no livro em Deuteronômio, né? Ah, entre tantos deveres que vai ser estabelecido para a posse dessa terra, para a habitação nessa terra, que Deus ali dá ao povo, eles precisavam ter, entre outras coisas, o chamado o ano sabático ali e também o ano do cancelamento das dívidas, né, onde as dívidas ali seriam canceladas. O livro vai nos trazer regulamentações porque essas pessoas, né, os motivos em que as pessoas elas contraíam dívidas, às vezes pela própria necessidade, às vezes por intempéries diversas, mas, enfim, o livro ele vai pontuar que aquele que empresta, né, aquele que acaba colocando, pagando a dívida de alguém, podia ser de um parente ou de um conterrâneo, essa pessoa teria o direito de receber. Porém, ele estaria ciente que no 7º ano, ali, essas dívidas deveriam ser ali perdoadas. Entre outros propósitos, né, ela tinha ah, o objetivo de evitar a disparidade entre os muitos ricos e pessoas muito pobres. Então, ah, você, a pessoa que ali contraiu uma dívida, né, cada vez que ela ficasse submissa, e essa dívida, muitas das vezes, ela era paga através de serviços, análogo ali à escravidão, ou seja, a pessoa ia trabalhar, ter alimento, ter as suas necessidades básicas ali atendidas, porém, ela não teria o direito a um salário, não teria o direito à independência, até que quitasse aquela dívida. Então, a cada momento que passava, se alongava esse processo, a tendência é que aqueles que eram senhores ficassem mais ricos e aqueles que estavam ali como pobres, né, ficassem cada vez mais pobres. Então, isso aumentaria o fluxo. Porém, com a questão do perdão, aí você tem uma limitação, e essa limitação ela vai pontuar que aquele endividado ele teria uma nova oportunidade de estar resetando, né, o seu processo financeiro e recomeçar ali com terras, seus bens, uma reconstrução, ter os seus bens ali, de certa forma, devolvidos, e eles poderiam ali ter a sua liberdade para empreender novamente, para plantar, para colher, enquanto aquelas pessoas que eram ali senhores, ela não seria, não teriam continuidade nesse processo de aproveitamento, que poderia gerar uma espécie de exploração ali do trabalho. Porém, o livro de Deuteronômio ele é central no contexto bíblico, de uma forma que ele vai ser muito similar o seu enredo, a sua narrativa, as suas ideias, né, a linha mestra aos demais livros históricos. Então, há uma continuidade dentro desse livro. Aliás, os livros históricos nos dão a ideia de que há um aprofundamento em toda essa relação de aliança que foi estabelecida e foi declarada, consequentemente, no livro de Deuteronômio. Com isso, também, ele também é um dos mais lidos, né, mais citados no Novo Testamento. Há abundantes referências, né, no Novo Testamento
é o grande referencial do Novo Testamento, quando se fala ali do Pentateuco e de toda a Bíblia hebraica. Ele vai ser citado ali quase 100 vezes no Novo Testamento, ou aludidos, né? Você tem profecias messiânicas, você tem textos, até mesmo no livro histórico de Atos, você tem ali ah, elementos que são fundamentais na manifestação, na revelação ali no Novo Testamento. Então, ali, as referências específicas, né, citações diretas, ela chega ali, segundo Paul Rolfe, a 80 vezes, né? E ele vai fazer parte ali de um seleto grupo de livros do Antigo Testamento, agregando aí ao livro dos Salmos e ao livro de Isaías, esse seleto grupo que é mais citado ali no Novo Testamento. Porém, vemos algumas coisas, alguns destaques no livro de Deuteronômio que parece, né, ter um certo paradoxo ou contradição, como, por exemplo, a questão no livro de Números, ali no capítulo 13, verso 2, dizendo que Deus ordenou que o povo, né, o povo escolhesse, que Moisés escolhesse 12 espias para ver ali a terra de Canaã. Porém, no livro de Deuteronômio, logo no seu primeiro capítulo, no verso 22, vemos que foram israelitas. Então, a pergunta que fica é: foi o povo ou foi Deus que sugeriu, teve a ideia de enviar os espias, né? E o que o Paul Rolfe, e no nosso manual também da IBADEB, ele vai apontar, né, é que não há nenhuma contradição, pois Deus mandou que Moisés despertasse a atenção do povo para que se manifestasse o que havia em seu coração. Ou seja, Deus, ele diretamente, ele ordena, porém, o meio que ele escolhe é através do clamor ali do povo para que conhecesse, né? Então, temos aí essa operação conjunta entre Deus e o povo. Porém, não podemos cair, né, na falácia que a voz de Deus é a voz do povo. Nem sempre o povo, ou, para ser mais específico, né, mais pontual, quase nunca a voz do povo é a voz de Deus. Então, o povo quer um caminho, o povo tem uma vida decaída, afastada, uma vida em pecado. Então, esse povo não pode, assim, estar falando por Deus. Então, só Deus é fiel, só Ele é digno, sim, de louvor e adoração, e sim, de depositar a nossa fé nele e não o povo. Se fosse pelo povo, né, várias vezes, especialmente nesse estudo aí do Pentateuco, vimos quantas vezes esse povo falhou, pecou. Então, Deus ele não está submisso a isso. Mas há casos como esse específico em que coaduna, né, ou seja, une a vontade de Deus também a vontade do povo. Essa representação dos espias ela vai ser crucial. Outro ponto que o livro de Deuteronômio volta a reenfatizar, né, é a escolha dos levitas em lugar ali dos primogênitos, lembrando ali, rememorando o Êxodo, que é o evento crucial, né, do Pentateuco, aquela saída, aquele resgate do povo, e, diante disso, você tem a questão dos levitas em lugar ali dos primogênitos, pois em Deuteronômio 10, 9, diz que o Senhor é a sua herança, ou seja, daquele povo, dos levitas, ele vai ter a incumbência, né, especial de estar servindo a Deus em lugar dos primogênitos. Então, as famílias teriam ali que resgatar. Por isso, ele não tinha um território, não tinha uma área definida quando houve a possessão do território ali de Canaã, né, a terra que mana leite e mel, a Terra Santa. Por isso, ele teria que estar espalhado diante das tribos. Então, para que
para que o povo tivesse a oportunidade, tivesse acesso de de cultuar a Deus, de servir a Deus ali, porém o culto estabelecido teria que ser através, exclusivamente, os ritos através dos levitas. Então, os levitas, de uma forma, ele vai ser escolhidos em lugar dos primogênitos, então ele vai ser como um primogênito de cada família, ou seja, aquele filho que é mais importante, o filho que vai tornar o homem pai, vai tornar a mulher mãe, certo? O filho que vai carregar toda a carga, né? Todo o respeito, toda a honra, a virtude de uma família, de um nome, de um clã, de uma tribo adiante. Então, o levita ele vai tomar esse lugar e ele vai ter que ser tratado da mesma forma. Ou seja, ele servia ao Senhor, certo? E além de servir ao Senhor, ele teria que ser sustentado, então, pelo o povo. Isso era um reconhecimento em si, né? A vida, ela girava em torno como culto. Então, a questão aí de adoração ser um estilo de vida, né? Desde quando esse estilo de vida esteja ali aos pés da soberania e da graça de Deus. Então, e nesse caso, as pessoas ou adoram Deus ou vai partir para o caminho da idolatria. Enquanto a tribo de Levi, né, ela vai ser escolhida para estar espalhada eh, entre o povo, a tribo de Simeão ela vai ser omitida quando Moisés vai abençoar ali as nações, a nação de Israel. Ele abençoa cada tribo, porém ele omite, né? Eh, ele omite essa tribo. Algo, né, que vai fazer nos entender lá na frente, aí aproximadamente aí 500, 200, 500, 1000 anos depois, que essa tribo não é mais falada, não é mais citada. Ah, porque Simeão ficava ali nos arredores de Judá e ele acaba sendo assimilado como estava profetizado, como na bênção ali de Jacó, né, de Simeão e Levi são irmãos, as suas espadas são instrumento de violência. No seu secreto conselho não entre minha alma, como a sua congregação, minha glória não se ajunte, porque no seu furor mataram um homem, e na sua teima arrebataram bois. Maldito seja o seu furor, pois era forte, a sua ira, pois era dura. Eu dividirei em Jacó e espalharei em Israel. Ou seja, essa profecia vai se cumprir no futuro, apesar de eles tomarem posse da terra, certo? Vimos uma linearidade da promessa de Deus, do controle de Deus sobre a história, sobre a vida, e que essa tribo ela vai acabar já sendo assimilada. Praticamente, ela já não é mais fora a questão da possessão da terra, essa tribo jamais vai ser citada no restante do Antigo Testamento. Porém, vai estar lá no livro de Apocalipse, ok? Ah, e aí, algo que Deuteronômio também vai nos deixar, e um grande legado, é a questão de Moisés ele ser um grande líder, né? Ser um dos grandes heróis, dos grandes nomes, a ponto de ser declarado sobre ele que não houve profeta antes nem depois de Israel como ele, como, pois Deus elevou o seu espírito, né? Ah, falava com o Senhor face a face. E aí, o texto bíblico, ali, a questão do sepultamento de Moisés, vai ser atribuído ao próprio Deus, que vai sepultá-lo ali em um local desconhecido. Então, provavelmente, se o túmulo de Moisés, assim como de outros líderes religiosos, né, ele fosse conhecido, fosse popular, seria certamente feito ali um lugar de peregrinação, devido ao grande vulto que ele foi. Mas Deus, ele decidiu por não deixar
que Moisés, que fosse conhecido esse túmulo, né? Essa sepultura de Moisés. E no livro de Judas, vamos ver também que houve uma disputa ali com Satanás sobre o corpo de Moisés. Então, ainda é um mistério que ainda permanece aí a ser revelado, né? Que realmente aconteceu com o corpo de Moisés. Isso faz tão preenche de tal forma o imaginário hebreu, judaico, que alguns supõem, né, supuseram ali que houve aparições posteriores, né? Então, os discípulos ali na transfiguração reconheceram ali Moisés e Elias, né, como aquele que estava ali com Cristo. Outros apontam lá as duas testemunhas no livro do Apocalipse como sendo Moisés e Enoque ou Moisés e Elias. Então, há muito disso, há muito mistério, há um preenchimento do imaginário de muitos com a ideia de quem seria onde estaria esse corpo, o que aconteceu com o corpo. Porém, aprove ao Senhor ocultar o conhecimento sobre o corpo de Moisés. Algumas coisas muito interessantes, né, que vai também acontecer aqui no livro no livro do Deuteronômio, é relativo à questão das cidades refúgios. Então, você tinha ali a questão de, por exemplo, um acidente em que alguém se ferisse ou até viesse a óbito, né? E a outra pessoa envolvida, ela tinha ali a oportunidade de fugir, certo? Para um local, e havia esses locais espalhados, tanto do lado oriente do Jordão, que ali foi Moisés que estabeleceu, né? Porque ele não atravessa o Jordão, não passa para o lado, para o ocidente, para o oeste do Jordão. Então, ele estabelece 3 cidades ali, aonde espalhada ali entre as tribos de Manassés, de Gade e de Ruben, né? Então, ele vai colocar essas cidades refúgios, que vai onde as pessoas poderiam se livrar ali de um parente vingador de sangue, porque a lei prescrevia, né, que aquela pessoa que matasse, ela também deveria ser morta, né? Então, o parente tinha o direito, né, de vingar aquela morte. A essa pessoa daria o nome de vingador de sangue. Então, Moisés vai estabelecer 3 na parte oriente e, posteriormente, o relato bíblico vai nos apontar que Josué também vai separar outras 3, né? Então, fica aí uma média de uma cidade refúgio, um local onde a pessoa ela estaria ali protegida, assim também como os chifres do tabernáculo, ali do altar, né? Quando alguém, de repente, estava sendo perseguido ou, ou essa pessoa cometesse um delito, né? E ela corresse, segurasse ali no chifre, ela também teria ali a sua vida, teria que ter a sua vida poupada, né? Então, a Bíblia não vai trazer grandes relatos sobre isso, mas é uma prescrição também que há aí no livro de Deuteronômio. Okay? Ah, a, a, Detalhes da vida, do cotidiano, de como adorar a Deus, continuar obedecendo a Deus, e que essa obediência vai trazer prosperidade, né? Vai deixar a presença de Deus de uma forma contundente, a ponto das outras nações virem, né? Ela vai estar intimamente ligada. E temos prescrições que vão abordar aspectos diversos, como as leis que são relativas à lei ao serviço militar. Então, essas leis, ela, além, né, da pessoa que fosse construir uma casa,
essa pessoa teria o direito ali de desfrutar pelo menos 1 ano, né? Ou de semear uma vinha, ou contrair um matrimônio, essa pessoa tinha o direito de passar um tempo ali desfrutando dessa bênção de Deus, antes de partir ali para um serviço militar, de ir para uma guerra, de ir para uma batalha, né? Então, ah, uma outra questão, né, é a questão dos medrosos, dos covardes. Então, era evitado esse tipo de pessoas. Não é qualquer um, eu quero servir, todo mundo vai. Não, a pessoa deveria ter a nobreza, né, o desejo de proteger a sua comunidade, os seus parentes, os seus conterrâneos. Então, aquele que demonstrasse medo, essa pessoa não deveria ser arregimentada, porque o medo ele poderia ser contagioso, certamente é contagioso. Um grande exemplo disso é o episódio ali de Gibeão, né? Onde temos ali vários homens, depois de um exército enorme, esse exército vai realmente ser reduzido só para aqueles que realmente querem lutar e que realmente querem batalhar pelo que Deus concede ao seu povo. Então, é isso. O livro do Deuteronômio ele vai trazer ricas lições de como andar com Deus, de como viver em comunhão com Deus, encerrando ali o seu. Moisés vai encerrar ali com cânticos, né? Ali, a partir do capítulo 31, vamos ver cânticos e, por fim, o relato da morte do próprio Moisés, que certamente não foi ele próprio que escrevera, né? Provavelmente vai ser um pós-escrito que alguém vai acrescentar ali, mas que Moisés, a Bíblia vai nos falar, né? O próprio Moisés declara que ele já tinha 120 anos, contudo, ele não perde a força, o vigor nos olhos, né? E a força ali nos seus membros. Então, mostrando que Deus sustenta o seu povo, Deus sustenta aquele que ele escolhe para fazer a sua obra. Que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado e até a próxima.